Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo ao Set Point, o programa que fala de voleibol, liderança, construção e gestão de times e muito mais. Meu nome é César Feijão Benatti e eu tô aqui de volta com meu brother Peter Bristotti. Tudo bem, irmão? Fala Feijão, fala galera, bom estar de volta, bora falar de voleibol e muito mais. É isso aí, temos Peter Bristotti de volta depois de umas pequenas merecidas férias no nosso querido Brasilzão, mas hoje estaremos só nós dois aqui, Peter Bristotti. Não tem convidado, e o convidado, na verdade, é você. Porque Ô, hoje louco, teremos bicho! um tema importantíssimo que o senhor é especialista máximo, que é voleibol de base. Voleibol de base. Mas antes de falar do nosso tema, entrar especificamente no assunto de hoje, a gente tem que dar aqueles recadinhos espertos que, começando pelo nosso curso, né, o DNA do líder esportivo, que são aquelas 6 habilidades fundamentais para todos que queiram se tornar o melhor líder e inspirar atletas, formar equipes vencedoras e deixar sua marca no esporte. O QR Code vai ficar na tela aqui praticamente o episódio todo. Se você preferir, pode clicar também no link na descrição desse episódio e acessar o nosso curso, que está sensacional, eu diria, Peter Bristotti. Olha, tem muita gente já que está fazendo esse curso, a gente tem tido feedbacks muito bons, a gente agradece todo mundo que já adquiriu o curso, já está fazendo, muito obrigado, galera. E se você ainda não fez o curso, não adquiriu o curso, está perdendo tempo. Um curso bem feito com bastante carinho, com conteúdo bastante denso, e acho que você vai gostar. Mais de 12 horas de conteúdo. Mais de 12 horas de conteúdo. Conteúdo tá pra muito caramba. legal. Pois é. E nós temos também falado do nosso querido amigo Lucas Negrin, da Nexus Next. É demais, hein? E já vou falar, enquanto eu falo, você já clica aqui no QR Code ou vai no link que vai ficar na descrição do vídeo. E a Nexus Next é uma consultoria completa para você que quer vir para os Estados Unidos, trabalhar aqui, abrir a sua empresa aqui. Então, a Nexus Next trabalha com processos migratórios, internacionalização de empresas. Se você quiser abrir uma empresa nos Estados Unidos, esses dias eu descobri, Feijão, que você não precisa estar aqui nos Estados Unidos para ter uma empresa aqui. Né? A Nexus Next toma conta do seu negócio para você, cara. Olha só que legal. Então, se você quiser, essa é uma opção. E também dolarizar seu patrimônio, né? Trabalhar com os processos de cidadania. A Nexus Next e o Lucas Negrin são a empresa e a pessoa que vão dar essa consultoria individualizada, customizada para você. É o próprio Lucão que vai atender você quando você clicar aqui no QR Code ou entrar em contato com a Nexus Next. São mais de quantas maneiras, Feijão, de vir legalmente para os Estados Unidos? 187. 187 maneiras, e o Lucas e toda a equipe da Nexus Next vão ajudar você a encontrar qual é a melhor maneira de você aproveitar aqui todas as oportunidades que os Estados Unidos oferecem para você. Clica aqui no QR Code que está aqui na tela ou no link na descrição do vídeo. É isso aí. E se você quiser saber como os maiores atletas de voleibol do mundo são agenciados e o que a nossa querida Team GM faz por esses atletas, clica nesse QR Code ou no link da descrição do vídeo também e conheça a Team GM, liderada por nosso grande amigo GG Maciel, Grande que GG. é o maior agente de voleibol, de atletas de voleibol do Brasil, quiçá do mundo, planeta Terra e região. O GG faz um trabalho incrível junto com o Vinhedo, com o Matheus Bechara, o Lorena, o Rafael Vandergor, ou todo mundo que trabalha na Team GM, são extremamente competentes e cuidam da carreira dos atletas de forma fenomenal. Agora eles têm até um aplicativo, Peter Bristotti. Olha só, ô louco, à frente do tempo, milhões de anos-luz. E também os profissionais que trabalham com voleibol, hein? Técnicos, assistentes técnicos, também, preparadores físicos, toda a galera que está no staff das equipes de voleibol, a Team GM também cuida da sua carreira. É isso aí. Então vamos lá, hoje a gente vai falar de voleibol de base, Peter Bristotti. Ai. Então, só fazer um disclaimer aqui para esse episódio, a gente não quer entrar em polêmica, a gente não quer entrar em discussões para colocar pessoas
no muro, Na ou Berlinda. na Berlinda. A gente não quer criticar o trabalho de ninguém, mesmo porque a gente tem muitos amigos trabalhando nas seleções de base do Brasil, muita gente competente, muita gente boa trabalhando nas categorias de base, trabalho sendo muito bem feito, mas os resultados estão mostrando que a luz amarela está ligada, Peter Bristotti. Alguns resultados aí, só para exemplificar o que a gente está falando, o Brasil sub-21 masculino não foi muito bem, ficou abaixo da 10ª colocação. O sub-19 feminino também parou nas quartas de final. O sub-17 perdeu a final do Sul-Americano para a Venezuela. Então, resultados que antes aconteciam com mais frequência na base do Brasil, hoje não estão acontecendo mais, tá certo? Então, só para a gente entender isso aí, e hoje eu vou ficar na cadeirinha de aprendiz aqui, porque Peter Bristotti é o especialista máximo na base, né? E eu vou só fazer as perguntas e aprender aqui, se puder dar o meu pitaco aqui e ali, mas ele que é o cara. A primeira pergunta que eu tenho para você, Peter, é por que esse resultado gerou tanta polêmica, né? Esse último resultado que a gente viu, mais especificamente da seleção sub-17 perdendo a final do Sul-Americano para a Venezuela, que não é um time que tem tanta tradição, mas jogou muito bem, diga-se de passagem, né? Por que é justo falar em crise, perda de potência das nossas seleções? Como que a gente vai ver todo esse cenário? Cara, eu acho que a gente pode fazer múltiplas análises a partir de múltiplas perspectivas, e qualquer análise a partir de apenas um ponto de vista é bastante reducionista, eu diria. Então, acho sim que a gente pode falar, como você disse, num sinal amarelo, aí uma crise, mas que não tem na seleção brasileira em si o seu começo e o seu fim. As causas, os sintomas vão muito além de Saquarema, vão muito além dos atletas que estão lá, que são convocados, dos treinadores que são convocados, do trabalho que é feito em Saquarema. Começa muito antes disso, né? Quando a gente teve vamos falar da seleção, por exemplo, a seleção masculina, dali do início da década de 2000, os primeiros 20 anos, ou mais 15, 20 anos da década de 2000. Essa foi uma geração que foi expoente, foram outliers, atletas fora da curva. Esses atletas foram jovens um dia. Esses atletas participaram das categorias de base um dia e também dominaram. A seleção brasileira também dominou nas categorias de base quando aqueles atletas estavam nas seleções. Mas não é uma justificativa. Eu vou começar dizendo que, primeiro, eu acho que o sintoma começa na escola, ou na ausência do esporte na escola. Não tem nenhuma grande seleção no mundo que, se você olhar para a base, nenhum país de expressão chegou onde chegou sem ter voleibol na escola. Nenhum. Qualquer que seja o formato. O formato do voleibol na escola dos Estados Unidos é diferente do formato do voleibol na França, que é diferente do formato do voleibol na Itália. As aulas de educação física, ou a presença do voleibol e do esporte como um todo, na educação, no sistema formal de educação, está presente nesses países. Obviamente que existem outras iniciativas que as federações nacionais fazem. Vejo que a Itália vem fazendo desde a década de 90, reestruturando a base, e agora, nos últimos anos, vem colhendo frutos extremamente brilhosos e sedosos, né? Inclusive Muitos estamos resultados. gravando esse episódio no sábado, dia 27 de setembro, logo depois que a Itália ganhou da Polônia na semifinal do Mundial Masculino, se classificando para a final, que vai ser amanhã, né? Uhum. Esse episódio está sendo lançado segunda-feira, a gente não sabe o que aconteceu ontem. Isso. Mas você vê, a Itália exemplo, já foi campeã mundial no feminino e já foi campeão mundial feminino no sub-21, e tá melhor voleibol do mundo hoje. E veja, mesmo a seleção feminina italiana que domina,
O que acontecia com essas mesmas atletas até 2020? A equipe italiana adulta, feminina, não era cotada, assim, para ser disparada campeã. Ela estava ali no bolo. A partir de 2020, com as atletas fruto de um trabalho de longo prazo nas categorias de base, começaram a ter experiência internacional, rodagem, e obviamente o trabalho feito na seleção também conta demais, começou a render frutos a partir de 2020, e a gente pode dizer com certa confiança que a Itália passou a ser uma equipe que domina no cenário internacional. O masculino também. Essa equipe masculina adulta hoje foi campeã mundial juvenil, com louvor. Então, a gente vê aqui nos Estados Unidos, por exemplo, que no feminino não foi tão longe, no masculino também não foi tão longe, mas os Estados Unidos sempre estão cotados para estar no topo. Mas olha só a quantidade de atletas nas categorias de base, participar de 500 mil de atletas nas categorias de base participando de voleibol aqui nos Estados Unidos. Não é possível que da quantidade a gente não tire a qualidade. E aí a gente volta para o nosso Brasil. Um país com dimensões continentais, muito difícil de ser administrado, mas que a gente pode dizer que quantos grandes centros de formação de atletas nós temos no Brasil. E aí eu estou falando de formação de atletas para projetos de categorias de base que visam rendimento. A gente pode ir aí para, sei lá, 3, 4 estados que têm alguns projetos de clubes, né, de instituições que visam preparar os atletas para o alto rendimento. Agora a gente vê nascendo no Brasil alguns projetos não focados no rendimento atlético, mas na formação de atletas, formação de cidadãos que têm, que vão com certeza no futuro e já estão rendendo frutos, atletas com talento, com algum tino para o alto rendimento. Mas o fato é que, considerando a população do Brasil, a população em idade de categorias de base, nós temos, em termos percentuais, pouquíssimas crianças jogando voleibol. Pouquíssimas crianças jogando voleibol, pouquíssimas crianças participando de projetos estruturados de voleibol. Obviamente que jogar na rua é importantíssimo, a gente aprende muitas coisas jogando voleibol na rua, no clube, na escola, mas participar de um projeto estruturado de longo prazo, esse percentual cai ainda mais. Então, aí a gente observa essa cadeia de eventos chegando nas seleções. A gente vê que uma criança hoje que tem um grande talento lá no Nordeste, alta, né, a gente tem o biotipo do voleibol, como né, você conversou com o Serginho, existe um biotipo ideal para o voleibol, mas que se essa criança fica lá no interior do Ceará, ela dificilmente vai chegar numa equipe adulta, vai se tornar um atleta de altíssimo nível. Então, o que essa criança precisa fazer? Primeiro, ela precisa ser descoberta por alguém que tenha algum contato em algum centro de excelência, provavelmente aqui no Sudeste, Sul do Brasil. Caso contrário, essa criança vai ser um talento perdido. Imagine quantos diamantes nós temos pelo Brasil, e por uma falta de estrutura, de grana, muitas vezes de vontade política, muitas vezes de falta de comunicação e de rede de contatos, muitos talentos se perdem. Então, veja, para resumir essa primeira resposta, é muito reducionista dizer que o problema é somente da CBV. É muito reducionista dizer que uma seleção nacional ou algum técnico, alguma comissão técnica vai corrigir um problema que é estrutural. Obviamente que o trabalho pode sempre ser melhor, o trabalho pode sempre buscar um rendimento maior, mas é como se você quisesse corrigir uma pirâmide inteira pela pontinha, pelo topo. E o problema é estrutural, é lá na base da pirâmide. Né? Então, acho que vai um pouco por aí. A seleção, a gente acendeu, sim, um sinal amarelo nas categorias de base.
Mas, por outro lado, a gente precisa também lembrar, do ponto de vista pedagógico, que alcançar resultados internacionais, quando você é sub-15, sub-17, não é uma garantia de que esses atletas vão se tornar atletas de altíssimo rendimento, ou que essa seleção vai se tornar uma seleção de altíssimo rendimento. Se a gente estiver pensando, e a ciência já mostrou pra gente, desenvolvimento a longo prazo, então é possível sim vencer nas categorias de base, é importante vencer, né? A gente não está falando disso, vencer é extremamente importante. Ninguém joga um esporte só por competir. Competição faz parte da natureza do esporte. A competição ela faz parte. Retire a competição do esporte, você descaracteriza o esporte como um todo. Nesse não é a questão, não é essa. Mas a gente precisa ver qual é o processo. Criticar de fora é muito fácil. A gente não saber os detalhes, qual é o projeto para o César Feijão Benatti quando ele chegou na seleção com 17 anos. Dado que a gente não tem uma estrutura grande de muita gente praticando, a gente descobriu o César Feijão Benatti com 15, 16 anos, pô, nós temos que tomar cuidado desse diamante para que ele não se lesione, para que ele não perca o amor pelo esporte, não tenha um burnout, para que ele tenha a chance de chegar lá na frente. Diferente se eu tivesse 500 César Feijão Benatti. Percebe que o cuidado que a gente tem que ter com os atletas, ele é muito mais decisivo. Não, importante cuidar de todo mundo, que são pessoas. Mas quando a gente tem pouca gente jogando, a gente precisa ter muito mais cuidado para não espremer a laranja muito cedo, antes dela dar o suco. Proporcionalmente, essa relação fica mais importante. Você citou algumas coisas da sua fala, me lembraram algumas conversas que a gente teve com alguns outros convidados, tanto nesse canal quanto no nosso antigo canal. Então, falando da escola, do esporte na escola. Então, outro dia eu tô num grupo muito legal, pessoal da pós-graduação da FMU, e o Fábio Vidal, que é um grande amigo nosso, o telespectador nosso aqui, grande professor, já que trabalha no escolar há muitos anos, falou que essa desconexão entre o esporte escolar e a Federação Paulista, que é onde ele trabalha, né, no estado de São Paulo, é muito grande. Então, os campeonatos escolares não aceitam atletas federados e a federação não faz nenhum esforço para criar essa conexão, porque vai aumentar a disparidade no campeonato. Então, não tem nenhum esforço, principalmente da federação, que sou um crítico ferrenho, de fazer isso acontecer, né? Incompetência total. Mas também tem, por outro lado, uma liga como a Liga do Kiko Toledo, nosso grande amigo Kiko, que promove um monte de subcategorias dentro de uma liga escolar, da Liga Água na Caixa, que ele falou quando ele gravou o episódio pra gente, que tem uma categoria só para federados. Olha que legal. Que faz essa integração de atletas que estão jogando no nível maior e ainda estão lá para representar as escolas que eles estudam. Entendeu? Então, dá para fazer, né? Dá para fazer. Isso aí a gente sabe que dá para fazer. É só sentar e conversar. Exatamente. Só sentar e conversar. Ter muita gente jogando em diferentes níveis não é um problema, é a solução. Não é, exatamente. A gente precisa organizar, só preciso organizar. Precisa de boa vontade e competência, e tá faltando isso, né? As duas, inclusive. Em muitas. Deixa eu falar, senão eu vou falar demais aqui. E, Peter Bristotti, qual que é a função das categorias de base? Qual que é a real função delas? Formar atletas para alto rendimento, dar oportunidade de desenvolvimento humano, buscar títulos. O que significa formar, né, nesse contexto esportivo, dar um panorama dentro dessas questões filosoficamente importantes. Essa é uma pergunta que por si só daria uma pós-graduação de 360 horas. Categorias de base, a gente primeiro precisa lembrar no mínimo 360. Quem são os personagens das categorias de base. Então, a gente precisa lembrar que são crianças e adolescentes que estão em formação, estão em crescimento e desenvolvimento. A sua mente, o seu corpo, o seu contato social, está tudo em desenvolvimento. E o esporte entra nesse barco como uma ferramenta de educação. Não consigo enxergar o esporte para jovens atletas além
ou com outro objetivo mais importante que seja o de educar esses atletas para a vida. A competição, o rendimento esportivo, vai se tornar ali um objetivo também, talvez paralelo com a formação da pessoa, mas nunca vai ser mais importante do que o objetivo da formação, da educação para a vida. Dado que, dito isso, o esporte é uma metáfora da vida. Você tem hierarquia, você tem competição, você ganha, você perde, você precisa se preparar muito para um evento que às vezes vai dar certo, às vezes não vai dar certo. Como que você lida com a frustração? Como que você aprende a ser um bom vencedor? Como é que você aprende a ser um bom perdedor? E aí a gente não está nem falando de nada de estratégia, de fundamento. Veja que o grosso desse processo, ele passa longe, eu diria, do rendimento atlético. O rendimento atlético é uma parte, não passa longe, mas é muito maior do que apenas o rendimento atlético. E se a gente tem como objetivo final, ou um dos objetivos finais, formar atletas para o alto rendimento, eu preciso que esses atletas tenham diferentes experiências. Se eu tiver um atleta, por exemplo, que nunca vai, que eu o proíbo de lidar com a frustração nas categorias de base, meu filho não pode se frustrar, meu filho não pode perder. Que atleta eu estou formando? Que tipo de competidor eu estou formando? É importante passar pelo erro, pela derrota, pela dificuldade de render, por ser substituído, por não começar uma partida, por não entrar numa partida de jeito nenhum, por não sair da quadra em momentos decisivos. Veja, a gente precisa dar oportunidades para experiências diferentes. E nesse sentido, essas oportunidades de experiências diferentes passam também pelas oportunidades de se ter experiência em diferentes sistemas estratégicos, em diferentes funções no jogo. Eu preciso aprender a jogar em todos os sistemas de jogo, eu preciso aprender a defender sem bloqueio, eu preciso aprender a defender com bloqueio simples, com bloqueio duplo, com bloqueio quebrado, eu preciso aprender com defender com a defesa dobrada na paralela, eu preciso aprender a recepcionar o saque com 5 pessoas na quadra, com 1 milhão de zonas de conflito, para estimular a comunicação. Não é somente para colocar a bola na mão do levantador. Existem muitos outros objetivos escondidos, que aí, quem é o professor da escola, a gente já sabe, né, que são os objetivos ocultos que a gente faz no planejamento, que passar por todas as etapas vão proporcionar a esses atletas colocar um monte de ferramentas no seu cinto de ferramentas, que lá no final de uma Olimpíada vai proporcionar um Gustavo Endres levantar, um central levantar 2 bolas decisivas para uma medalha de ouro olímpica. Um levantamento feito numa final olímpica, numa situação extremamente estressante, mas que foi feito com maestria. Ora, será que o Gustavo, quando ele foi sub-12, sub-13, ele nunca levantou? Será que ele só bloqueou e só atacou? E se aconteceu isso com ele, em que momento ele começou a fazer levantamento de bola fora de sistema? Então, é nesses momentos importantes do jogo que a gente pode pegar com o dedo, assim, pensar, que a gente vai ver se a formação lá atrás foi bem desenvolvida ou não. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem uma característica de que nas categorias de baixo a gente tem 15 substituições por set. Você não tem um limite da quantidade de atletas que podem entrar numa mesma posição. Então, isso acaba em muitos lugares, eu diria que na maioria, muitas equipes tendo atletas que são especialistas em jogar na rede e atletas que são especialistas em jogar no fundo. Você tem atletas altíssimos, muito bons, muito fortes de ataque na rede, que não conseguem sacar. E aí você pensa assim, como é que essa atleta consegue descer a marreta da bola no ataque e não consegue sacar onde eu tô pedindo? E quando eu tô pedindo é assim, ó, direita e esquerda só, não é saca ali no ombro direito, não é nada disso não. Saca forte, saca curto, saca fundo, saca rasante, saca alto, não consegue, né? Então imagina, olha só a quantidade de oportunidades que essa atleta vai perder lá no futuro. Talvez ela consiga até jogar no nível universitário,
mas vai diminuir muito as chances dessa atleta de entrar numa equipe de mais expressão, porque ela não consegue fazer algumas coisas fundamentais. Então, para fechar essa resposta, para mim, a função das categorias de base tem um objetivo duplo, sendo que um deles é mais importante do que o outro. Para mim, a função das categorias de base é formar pessoas. Eu vejo o esporte. Eu sou um professor antes de ser técnico de voleibol, e para mim o esporte ele é uma ferramenta de educação. Educar dentro do esporte para o longo prazo, educar para a vida, mas também dependendo do objetivo do meu projeto, da realidade em que eu estou. Um segundo objetivo que também pode ser bastante importante é vencer. Vencer. E é possível sim fazer as duas coisas ao mesmo tempo, sem que uma tire o brilho da outra. Já diria Adroaldo Souza. Adroaldo que... Veja um episódio que a gente gravou com ele, que ele falou exatamente disso. É importante ensinar a vencer. Mas o que eu quero resgatar aqui na sua fala é o que a gente sempre fala aqui nos episódios que a gente grava. No nosso curto a gente falou isso e a gente defende muito essa bandeira de desenvolvimento humano. Então a gente fala muito de liderança, fala muito de nossa função como técnico ser líderes antes de ser um especialista na modalidade de voleibol, que também é importante, claro, mas colocando sempre as pessoas na frente. E o esporte, na categoria de base, principalmente, é uma grande ferramenta de educação, como você bem falou. E a gente não pode esquecer que mesmo dentro de um cenário de seleções brasileiras de base, vão ter pouquíssimos atletas, ou pouquíssimas atletas que vão chegar no nível olímpico, por exemplo. Muitos desses vão ficar pelo caminho, vão jogar profissionalmente, ou vão vir para os Estados Unidos fazer faculdade, ou vão ficar no Brasil também, sair do voleibol e ir para o mercado de trabalho. E o voleibol é uma grande maneira de você ensinar valores de vida. Assim como outros esportes também, né? Não só o voleibol, mas o esporte em geral é uma grande ferramenta de educação para as pessoas irem para a vida, que não é só o voleibol. Então tem muito disso. Eu acredito que essa seja a primeira função da categoria de base. E depois, óbvio, ensinar tudo em relação ao esporte em si. Mas é muito bom. E ainda nesse mesmo tema, qual que é a real necessidade do resultado na formação esportiva? Você falou que a última parte da sua fala foi em relação a ensinar a ganhar. Qual que é a necessidade disso? Né? Competição importa, vencer importa. É possível falar separadamente formar e vencer? Não é possível falar de esporte sem falar de competição. Você bem falou no começo lá, descaracteriza o esporte em si, né? Quem vai jogar uma pelada na rua e não quer ganhar, não quer fazer um gol, não quer ficar na frente no placar? A natureza do esporte é competitiva. O problema não está na competição. O problema está no formato e nos objetivos que os adultos apresentam para as crianças acerca da competição. O problema está na roupagem que a gente dá para a competição. O problema está em utilizar a competição como um fim em si mesma. A gente fala tanto que... Repete, pelo amor de Deus. Isso foi espetacular. Repete aí. O problema da competição está em nós adultos em queremos que ela tenha um fim em si mesma. A gente fala tanto de competição, nos treinos, que a gente precisa ter um momento nos nossos treinos para que os nossos atletas aprendam a competir, porque senão eles não vão ganhar. O Adroaldo fala bastante disso. Mas quando a gente faz essas competições no treino, o atleta quer ganhar, obviamente. Mas a maneira como você propõe um exercício ou um jogo, quantos objetivos ocultos você pode ter nesse exercício, nesse jogo competitivo que você coloca no seu treinamento? Pode ter inúmeros. Quero trabalhar o side-out, quero trabalhar o bloqueio, quero trabalhar explorar o bloqueio, quero trabalhar reciclagem, quero trabalhar isolar um atleta no ataque, porque eu vou
bagunçar com a recepção de saque daquele atleta. E aí eu vou trabalhar a defesa. Existem vários objetivos que podem estar ocultos, mas o segredo aqui vai estar no design do exercício, no desenhar do exercício que a gente vai fazer. Quando a gente pensa em competição, em termos de torneio, campeonato, nós também podemos ter inúmeros objetivos ocultos. Se a gente colocar a competição como um fim em si mesma, sem outros objetivos ocultos, ela vai ter o seu valor. Mas a gente pode e deve, como professores, utilizar da competição para a educação dos atletas. Então, qual que é o objetivo do interclasses? Você pode colocar um monte de outras ações que cercam o jogo durante a competição para estimular socialização, para você estimular um espírito do desenvolvimento do defender a bandeira da escola, porque depois você vai ter a equipe da escola que vai jogar um interescolar. Você pode fazer com que os alunos da sua classe, né, daquelas classes se integrem. Você pode fazer uma competição de torcidas, e daí a equipe que joga vôlei vai torcer para as meninas que vão jogar futebol. Olha só quantas coisas a gente pode fazer num interclasses lá na nossa escola. Por que a gente não pode fazer algo do gênero numa competição, numa liga regional, numa competição estadual de categorias de base? Só a gente sentar e pensar em objetivos pedagógicos, colocar o nosso tirar o nosso chapéu de técnico, colocar o nosso chapéu de professor para a gente pensar nisso. Dito isso, aqueles que demonizam a competição e o resultado provavelmente são profissionais que não entenderam que o esporte tem na competição parte da sua estrutura. Tire a competição do ambiente esportivo e você desestrutura o esporte. Ele é alguma coisa que pode ensinar muitos valores, mas não é esporte. Esporte tem que ter competição. E aí, nesse sentido, agora eu preciso entender qual é o objetivo final do meu projeto. O objetivo final do meu projeto é formar atletas para serem recrutados para o college. Então, quando eles tiverem 16, 17, 18 anos, eu preciso saber como eu quero que aquela atleta, e eu estou falando um pouquinho de feminino aqui agora, porque é a minha realidade. Como que eu quero que aquela atleta esteja, do ponto de vista do voleibol, quando ela for fazer o vídeo de recrutamento dela? E quais são as etapas, e aí a gente fala de planejamento, e aí a gente entra numa área técnica da educação física, que é o planejamento, que é voltar, né? A gente faz o planejamento de trás para frente. Então, essa atleta chegou com 12 anos, 13 anos, o que eu vou fazer durante 4, 5 anos para que ela possa ter condições de ser recrutada pelo Feijão? Ah, não, agora o meu objetivo é, qual aqui no meu clube, eu vou participar do campeonato da Federação Paulista. Então, qual é o objetivo do meu clube dentro da Federação Paulista? Eu quero vencer a competição com 12, 13 anos, eu quero formar os meus atletas para que com 16, 17 anos eles tenham chance de ser convocados para uma seleção estadual e aí, portanto, ir para uma seleção brasileira depois. Então, veja, existem muitos objetivos que cercam o resultado esportivo. Eu diria que para quem é gestor, quanto mais a gente pensar na integração dos objetivos, pensando em diferentes etapas da formação atlética, mais sólido o nosso projeto se consolida. Sem deixar de lado, eu quero ganhar no sub-12 e sub-13. Eu quero ganhar no sub-12. Mas eu não preciso jogar um 5-1 no sub-12 para ganhar. Até porque, qual é a qualidade, no geral, do controle de bola no sub-12? Eu preciso jogar um 5-1 no sub-12 para que o meu controle de bola, e aí a gente entra já numa outra seara, que é a seara do entender o que cada categoria, cada idade demanda da minha equipe. E eu preciso, quais são os objetivos principais? O que é mais crítico num jogo de voleibol com 12, 13 anos? Não é a mesma coisa do que é o mais crítico num jogo de voleibol com 17, 18 anos. Então, eu preciso deixar os sistemas se tornarem mais complexos
conforme as crianças crescem. Porque se eu colocar um sistema muito complexo para uma criança muito iniciante, ou ela vai focar no controle da bola, ou ela vai focar no sistema. As duas coisas juntas dificilmente vão acontecer. Eu diria que as crianças vão se concentrar muito mais no controle da bola e vão esquecer onde ela tem que ir, o que ela tem que fazer, a troca de posição. A gente precisa ter essa sensibilidade de fazer as progressões, você sabe que eu sou um defensor ferrenho de progressões, para que a formação de longo prazo e o resultado possam acontecer concomitantemente. Se eu não fizer progressões, ou eu tenho resultado, ou eu tenho formação de longo prazo. As duas coisas ao mesmo tempo dificilmente vão acontecer. Alegria, alegria! Mais uma semana, amigos do Ataque e Defesa do Set Point. Peter e Feijão, hoje o programa inteirinho com vocês, falando sobre base. Acho que isso é muito interessante, fazendo um paralelo aqui com os Estados Unidos. A imigração é a base de tudo aqui nos Estados Unidos. Vocês sabiam que quase 20% da população americana são de imigrantes ou filho de? Então, isso mostra a abertura que os Estados Unidos dá para nós, que temos uma qualificação e queremos trazer as nossas vidas para os Estados Unidos. Então, mais uma vez, o QR Code está aqui na tela. Eu, pessoalmente, vou responder cada pessoa que me mandar uma mensagem para que a gente possa mostrar para você que a base da economia somos nós. Só mais um dado interessante. O que movimenta entre nós, imigrantes, na economia é o PIB brasileiro. Então, imagina só se os Estados Unidos não tivessem imigrantes. E ainda faltam profissionais qualificados. Mais uma vez, QR Code na tela. Vem falar comigo que vai ser um prazer enorme poder compartilhar um pouco da minha experiência aqui e que você possa fazer o mesmo num caminho mais pavimentado, não passando os perrengues nada chiques que eu passei aqui. Então eu quero que você se sinta muito confortável. Tá bom? Peter, Feijão, vocês arrasam como sempre. Um forte abraço e bom programa a todos. Então eu posso falar que uma não vive sem a outra. Uma não tem como pensar em uma coisa sem Exatamente. pensar na outra. Exatamente. Tem que acontecer concomitantemente, como você falou. Certo? Formar e vencer são irmãs. Uhum. Então, formar e vencer são verbos irmãos no esporte de categorias de base. Se você quiser formar sem ter na vitória um dos seus objetivos, você vai formar, mas essa formação ela não vai ser completa. Ela não vai ser completa. E se você focar só no vencer, pode ser que você vença, mas a formação não vai ser completa. Certo. E aí a gente cai nesse dilema do longo prazo e curto prazo, certo? Porque se a gente pensar muito em um só, a gente vai. Se a gente pensar muito no resultado, a gente está pensando em curto prazo. Se a gente for pensar muito em informação, a gente pensa em muito longo prazo. Como que a gente pode colocar essas duas coisas juntas e fazer com que a gente tenha resultado e informação ao mesmo tempo? E, sei lá, talvez cita um país, um programa que abriu mão do resultado para chegar na formação ou vice-versa. Não sei se você tem algum exemplo na cabeça em relação a isso. Olha, a gente precisa entender quais são os objetivos que são necessários em cada etapa do processo. Então, se eu colocar como objetivo principal, ou não principal somente, mas único objetivo, vencer no sub-14, eu vou perder um monte de stepping stones, um monte de marcadores, de marcos que vão ser importantes para a formação do atleta. Se, por exemplo, eu colocar como objetivo, no final do meu sub-14, além de o mais longe possível na competição que eu puder, se no final do meu sub-14 a minha equipe estiver conseguindo jogar um 4-2 simples na recepção de saque e um 4-2 internacional no contra-ataque, ou mesmo um 4-2 ofensivo num contra-ataque, com os meus dois levantadores na quadra, e conseguir, por exemplo, mudar rapidamente de um sistema quadrado para um sistema semicírculo de defesa baseado em características do adversário, veja, são objetivos que eu coloquei para a minha equipe no final da minha temporada sub-14. Aí eu vou dizer para você, eu fiquei em 5º lugar numa competição estadual, no final, mas eu consegui atingir esses outros objetivos. A minha equipe joga um 4-2
simples na recepção de saque. E aí eu consigo tanto fazer um 4-2 internacional, que é com levantador na posição 2, né? Quanto um 4-2 ofensivo com transição numa defesa. E eu consigo jogar uma defesa quadrada, uma defesa semicírculo, a gente fala bastante isso no estado de São Paulo, né? Fazer essa transição entre uma defesa e outra durante um rally, porque alguém falou alguma coisa no jogo, com a bola no ar. Imagine crianças com 14 anos, 13, 14 anos conseguindo fazer isso. Você vai dizer que a sua temporada não atingiu o objetivo porque você ficou em quinto lugar? De jeito nenhum. Então a gente precisa aprender a estabelecer objetivos realistas para aquela realidade e objetivos que vão, ao atingi-los, nos dar uma base para outros objetivos maiores e mais complexos. Então, veja que o problema não está na vitória, não está em buscar um objetivo de pódio, de medalha, mas ele não pode ser o único. Se eu estou falando de educação, se eu estou falando de um processo de longo prazo, eu preciso estabelecer as metas. Qual que é a minha meta de 3 meses? Qual é a minha meta em 6 meses? Qual é a minha meta em 9 meses? Se o seu projeto é o ano todo, então você precisa saber qual que é estabelecer a meta, ou estabelecer metas. Ao estabelecer metas e fazer avaliações, que o jogo em si, a competição em si, é a maior avaliação que a gente pode ter do ponto de vista do rendimento atlético, a gente vai fazendo ajustes no nosso planejamento, e ao fazer ajustes no planejamento, nas metas de curto prazo, eu vou ajustando e assim, poxa, não vou conseguir jogar um 4-2 com infiltração num contra-ataque no sub-14, mas eu vou conseguir colocar uma pipe, por exemplo, uma bola alta do fundo, que eu não tinha planejado, mas que aconteceu dessa minha equipe ter essa característica e conseguiu desenvolver essa característica de quando eu jogo uma defesa semicírculo, um ataque da ponta, por exemplo, a minha posição 6 fica numa posição ideal ali para eu partir para uma pipe, que eu não tinha planejado, mas que eu identifiquei, baseado nas minhas avaliações, que essa equipe consegue fazer. Por que eu não vou, se eu não estou pulando etapas, se esse comportamento surgiu naturalmente no meu treino, essa possibilidade, por que eu vou segurar? Então, estabelecer essas metas de curto, médio e longo prazo, além do pódio, metas e objetivos estratégicos de formação atlética, são aqueles objetivos que vão me permitir ter uma formação de longo prazo ao mesmo tempo que eu vou buscar o rendimento. E aí eu preciso ressignificar o que é rendimento nas categorias de base. Se eu fizer isso, eu vou conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, a questão para mim não é qual é a prioridade, vencer ou formar. Essa pergunta para mim ela não faz sentido nas categorias de base. A pergunta para mim é como formar e vencer nas categorias de base. Porque um atleta que não se preocupa com a competição nas categorias de base, que não se preocupa em buscar a vitória nas categorias de base, com 10 anos, com 11, 12 anos, me acende uma pergunta, um ponto de interrogação na minha cabeça. O problema está no meu projeto, nos meus objetivos, ou o problema vem já com o atleta, que nem todo mundo foi feito para competir. E não tem problema nenhum com isso. Não tem problema nenhum com isso. Mas eu preciso identificar. Eu preciso ter alunos e atletas que queiram competir e vencer para que eu possa ter, mesmo que o objetivo final do meu projeto não seja competição de alto nível, mas ele não pode não ser competir. Porque senão, voltando lá no começo, eu estou descaracterizando uma questão estrutural do esporte, que é a competição. E qual que é o limite para nós técnicos, nós gestores, em colocar, se você puder colocar uma relação matemática de porcentagem, o quanto que eu vou formar, o quanto que eu vou competir, é 50-50, depende, existe um limite, qual que é a sua visão em relação a isso? Olha, dado que para mim a competição ela é parte estrutural do esporte e que o problema não está em confrontar o formar e o vencer,
mas fazer esses dois objetivos caminharem juntos, 50-50. 50-50 para mim, desde o começo. O problema está, ou pode estar, em como a gente vai dar esses 50% de prioridade para cada uma desses objetivos, que para mim eles não estão assim, formar e vencer, eles estão assim, ó. Não é possível para mim, para você que está ouvindo a gente, se você estiver só ouvindo, eu tô com as minhas duas mãos separadas. Uma mão fechada é formar, a outra mão fechada é vencer. Não são dois objetivos que participam, né, que estão ali um com o outro, mas aí coloca as suas duas mãos juntas, entrelaça os dedos, e aí você virou um grande objetivo aqui, né? E que aqui eu estou muito mais forte do que aqui, né? Nas duas mãos juntas, elas são muito mais fortes que as minhas mãos separadas. Para mim não tem como você separar com formação de competição. Não tem como. Então, por isso, 50-50. Espetacular. Que bela. Cara, essa explicação foi muito boa. Muito boa. E eu estou vendo você fazer isso com as mãos, né? Faz todo sentido. É uma representação física a um conceito bem subjetivo que, cara, é desafiador para a gente que trabalha com esse dilema, né? Até no meu nível, eu trabalho, óbvio que o meu nível é diferente de uma categoria de base, mas também tem esses dilemas. Também tem um quesito formador no meu universo, porque essas minhas depois vão para um nível maior. Então, eu tenho que formá-las também. Entendeu? Então, é interessante. E uma questão provocativa aqui, Peter Bristotti. Se a gente tiver uma geração que não venceu na base, mas que chegou lá no adulto e começou a conquistar títulos, a gente pode considerar isso um sucesso? Minha mãe sempre disse que responder uma pergunta com outra pergunta é indelicado. Mas eu vou fazer a pergunta. Qual é o objetivo? Se o objetivo final é formar atletas para a seleção adulta, para que a seleção adulta conquiste títulos, e a equipe adulta, a seleção adulta está conquistando títulos, então o objetivo foi alcançado. Agora, se o objetivo é vencer nas categorias de base como um objetivo final em si, então eu vou dizer que o objetivo, ou também diria que o objetivo foi parcialmente alcançado. Mas, quando a gente fala de um programa de seleção nacional, eu acho que o objetivo principal sempre será formar atletas para a seleção adulta. Sempre será. E nesse sentido, eu acredito muito na quantidade. É importante termos quantidade. Por que não termos 3 seleções sub-17? Estados Né? Unidos é uma grande. Pois é. Mas isso levanta uma outra questão, que é uma questão que vai para além dos livros, para além da questão pedagógica, para além da questão da formação atlética, que é uma questão de logística, que a gente precisa daí pensar em orçamento. Uma federação nacional que tem pouco dinheiro para investir, e aí quando eu digo investir, não estou dizendo investir e formar o atleta lá no interior de um estado do Brasil. Isso não é função da Confederação Brasileira. Colocar todo o fardo em cima de uma federação nacional, é complicado, porque lembra que eu disse lá no começo, que é educação e esporte? Né? No meu projeto, lá na minha cidade, não tem nada a ver com a CBV, do meu ponto de vista. Mas, quando os atletas chegam em condições de integrar uma seleção nacional, aí a gente precisa ver. Esses atletas precisam ter rodagem. Então, toda vez, se você olhar historicamente, que o Brasil esteve economicamente um pouco melhor, mais estável, as nossas seleções participaram de mais competições. Toda vez que o Brasil está em crise econômica, isso se reflete em várias áreas, inclusive no esporte. Então, temos dinheiro
para fazer um monte de amistosos, para participar de várias competições, para dar rodagem? Temos, então fazemos. Se não temos, precisamos ter prioridades. Então, isso passa por uma questão administrativa e de gestão que quem está de fora não sabe que acontece. A gente vê alguns sintomas de, na minha opinião, uma Superliga não tão forte quanto era antes, e isso, quando eu analiso a Superliga, tanto masculina quanto feminina, isso mostra para mim sintomas de como está a economia nacional. Isso se reflete nos patrocinadores, na quantidade de equipes, a quantidade de atletas de alto nível que voltam para o Brasil, e a gente já teve isso no Brasil, grande parte da nossa seleção jogando no Brasil, e em determinados momentos na história a gente vê grande parte dos nossos atletas não estão jogando no Brasil, estão na Europa, na Ásia, principalmente. E isso, a gente não vê como isso se reflete na base. Mas isso se reflete na base com projetos com menos dinheiro, não vou conseguir jogar o campeonato da minha federação estadual, ou porque é muito caro, o acesso é pouco, ou porque eu tenho que viajar demais, eu só posso jogar localmente, e em outros momentos o meu projeto tem mais dinheiro. Então, não é só uma questão de educação, do professor de educação física, do gestor do projeto, qual é o objetivo de curto prazo, tudo isso que a gente conversou. Não, existe uma questão séria envolvendo orçamento, dinheiro e uma administração desse projeto todo. Quanto mais a gente conseguir fazer os nossos atletas participarem de competições e jogar oficialmente, melhor. Seja no nível escolar, seja na minha cidade, seja na minha região, seja no meu estado, seja em categorias de base, em competições nacionais, como a gente tem a Taça Paraná, que a gente tem equipes do Brasil inteiro vindo jogar, a gente precisa de mais iniciativas como essa, ou como essas, para que as crianças possam jogar voleibol. Se eu não jogar competitivamente, e aí de novo, olha só, olha só o que eu vou dizer agora, se eu não expor os meus atletas a competições formais, oficiais, a formação desses atletas vai ser deficiente. Até daqueles que vão chegar no adulto, no alto rendimento. Vão chegar lá tendo pouca experiência competitiva. Vai perder pouco, vai ganhar pouco. Vai ter ganhado pouco, vai ter perdido pouco, vai ter passado por poucas experiências difíceis na quadra, vai ter passado por poucas experiências de que eu estava perdendo por um 2-0, virei para um 3-2, vai ter poucas experiências, eu estava ganhando, consegui me manter na frente no placar, mesmo com a outra. Olha só, as deficiências que um atleta pode ter, mesmo chegando num adulto, porque jogou pouco na base. E eu nem estou falando de questões técnicas, questões táticas, pode ser um atleta excelente, mas como ele vai lidar com questões relacionadas à competição, que é o que importa lá em cima. Lá em cima, né, no altíssimo nível, é muito comum você ver quase todo mundo jogando numa certa homogeneidade. É um ou outro atleta que vai se destacar porque salta muito mais, porque bate muito mais forte. São detalhes técnico-táticos muito importantes, mas não é muito diferente. Você não vai ver um atleta muito pior do que o outro jogando no alto nível. O que pode sim fazer grande diferença é a experiência, a bagagem competitiva que esse atleta traz consigo ou não traz da sua formação. Até uma questão comportamental desse atleta ser substituído ou entrar do banco para ser protagonista num determinado jogo, isso faz toda a diferença nessa questão de ganhar experiências nessa categoria de base. Quanto mais jogos ele participar, mais exposição ele vai ter para possivelmente ter essas experiências. Espetacular. Muito bom. E o contrário, Peter Bristotti? Se a gente tiver um projeto de base que só pensa em vencer, 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 e ganhar tudo, e aí esse atleta entra em burnout, não quer mais saber de voleibol, não quer mais saber de treinar não sei quantas horas por semana, e aí a, a, essa categoria lá de cima fica comprometida. O que você diria em relação a isso?
Você já deu parte da resposta. O burnout é real. A gente vê muito isso em esportes individuais. Muitos atletas em esportes individuais, quantas vezes a gente viu, fulano largou a natação porque cansou de contar azulejo. Já viu essa? Cansou de contar azulejo e quando tinha 15 anos, 16 anos, largou o esporte. Em esportes individuais, cíclicos, em que realmente a técnica não tem muita leitura, né? Não tem que se fazer muita leitura ou tomada de decisão. É realmente uma questão de desenvolvimento atlético e de técnica, basicamente, né? Mas no esporte coletivo, a gente vai ver muitos atletas, e eu já participei de competições que acabava um jogo mirim em São Paulo, era o sub-15, e a menina com 14 anos tinha tantas bolsas de gelo quantas articulações ela tinha no corpo. Era bolsa de gelo nos 2 tornozelos, nos 2 joelhos. E eu fiquei pensando, essa criança tem 14 anos. Quanto tempo vai durar? Quanto tempo? E mesmo que a criança não sofra de burnout, será que o corpo dessa criança vai aguentar? Ela não lembra que a gente falou lá no começo que o público, o personagem principal das categorias de base é um ser humano em desenvolvimento. Então eu apresento muita pliometria, porque eu quero que meu atleta com 14 anos salte muito mais. Essa conta vai chegar. No futuro vai chegar. Ou, se eu tenho um atleta que ataca muito bem, muito forte, mas apresentou um dia uma passada trocada naturalmente, porque eu não ensinei uma passada quando ele tinha 10, 11, 12 anos, e eu não corrigi, pode ser que esse atleta vai ter problemas no ombro, no joelho, na coluna lombar, porque é uma mecânica que, talvez eu diria que a única mecânica do jogo que é inegociável quando a gente fala de formação, é a sequência correta das passadas de ataque, por uma questão cinesiológica biomecânica. Então, veja, a conta vai vir, mais cedo ou mais tarde ela vai vir, de algum lugar ela vem. Ou ela vem de uma questão psicológica, ou ela vem de uma questão física, ou ainda, mesmo que não venha, eu especializei um atleta precocemente em uma posição, quando ele tinha 13, 14 anos, era o atleta mais alto, treinou somente como central, bolas rápidas, atacar, não sabe atacar a bola alta, não sabe fazer uma recepção de saque, porque sai no fundo, não sabe defender, não sabe levantar uma bola fora de sistema, talvez saiba sacar. E aí, quando chegou com 15, 16 anos, agora esse atleta, ele era um maturador precoce, e agora já não é mais o atleta mais alto. E por 2, 3 anos, eu retirei do seu desenvolvimento questões fundamentais de uma base ampla. E agora, o que fazer com esse atleta? Vai para o banco, esse atleta vai para o banco e vai ficar no banco o resto da sua vida, porque não se desenvolveu nos anos críticos de desenvolvimento. Nos anos da formação, que o cérebro estava mais esponjoso para absorver e aprender movimentos novos, eu tirei isso daquele atleta porque eu estava focando. Ele é mais alto, vai jogar de central, vai fazer tudo que um central faz, mas só vai fazer aquilo que um central faz mais. E aí eu destruí a carreira desse atleta e pode ser que eu até tenha machucado ou danificado ou prejudicado a minha própria carreira como treinador. E vai saber se esse atleta poderia ser um excelente ponteiro, um excelente levantador, e porque lá atrás eu restringi o seu desenvolvimento, agora é um atleta extremamente, como vou dizer, limitado. E tem o outro lado dessa moeda, que somos nós, professores. Como que a gente tem que, obviamente, o personagem principal dessa nossa conversa é o atleta, mas tem uma influência direta de nós, professores, e como que a gente tem, como que a nossa conduta vai influenciar nesse universo todo. Se a gente botar pressão na categoria de base para o nosso atleta vencer, tiver uma comunicação falha, se tiver
não tiver a noção de quanto de carga tem que colocar nesse treinamento físico, técnico, tático, seja lá o que for, a gente pode destruir a carreira de um atleta ou destruir a paixão que esse atleta, que esse aluno, que essa criança tem pelo esporte, só porque a gente é competitivo, só porque a gente quer atingir os nossos objetivos pessoais, ou até o objetivo do projeto. Então, a gente tem que ter muito cuidado com como que a gente conduz esse processo. E, por isso, mais uma vez, que a nossa pilar principal do nosso curso é liderança. E por isso que a gente bate tanto nessa tecla. Porque os comportamentos que a gente tem influenciam diretamente a performance do nosso atleta. Certo? Então, mais ou menos, esse é o meu pensamento e é a nossa linha que a gente tenta passar para vocês. E, chegando ao final aqui, Peter Bristotti, qual que é a mensagem que você daria para pais, torcedores, atletas, técnicos, sobre entender sucessos e fracassos da categoria de base? Como que a gente pode navegar com esses resultados, sejam eles positivos ou negativos, e tirar lições valiosas sobre eles? Quando você está na escola, estudando matemática, para que você possa resolver uma equação de segundo grau, fórmula de Bhaskara, equações polinomiais, função, você precisa primeiro aprender equação do primeiro grau. Para isso, você precisa aprender primeiro que você faz multiplicação e divisão antes de soma e subtração. E, para isso, você precisa aprender que, para você fazer multiplicação e divisão, você primeiro precisa aprender adição e subtração. E aí, antes disso, você precisa aprender primeiro o que são números naturais. E no esporte não é diferente. No esporte não é diferente. Para que eu consiga jogar um sistema complexo, jogar com velocidade, eu primeiro preciso aprender qual é o equivalente no esporte da equação do primeiro grau. Preciso aprender, antes disso, qual é o equivalente de fazer multiplicação, divisão, potência, raiz. Depois, antes disso, eu preciso aprender as operações elementares e qual é a sequência elementar, quais são as contas ou os cálculos que são feitos primeiro, quais são os que têm prioridade sobre outros. E aí eu preciso aprender a contar antes disso. Preciso aprender a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu preciso aprender que 8 é maior que 4. Eu preciso aprender que 10 é maior do que 2. E que o 10 vem depois do 9, para que aí depois eu consiga juntar dois números num número novo. E quando eu vou fazer uma equação de segundo grau, terceiro grau, quarto grau, uma função polinomial na escola, por muitos e muitos anos antes eu fiz cálculos muito mais simples, que progressivamente foram se tornando mais complexos. E eu precisei fazer muitos exercícios em casa, eu precisei fazer provas. Eu não tirei 10 em todas as provas, eu errei algumas questões, em algumas provas eu fui bem, em outras provas eu fui mal, e pode até ser, os jovens não sabem disso, mas antigamente a gente reprovava, bombava na escola. Pode até ser que em alguma etapa desse processo eu trave. Eu demore mais tempo do que a maioria dos meus colegas demoram para aprender. Mas eu vou seguir, eu vou continuar. Eu preciso saber qual é o objetivo da matemática no final do 7º ano do ensino fundamental, para que eu possa iniciar o 8º ano do ensino fundamental. Eu preciso saber qual é o objetivo final do meu sub-13 para que eu possa começar um sub-14 e não tenha que começar do zero toda vez. Mas, se eu quiser que o meu sub-17, o 3º ano do ensino médio, eu consiga começar o ano resolvendo equações do segundo grau, no meu primeiro dia de aula, para que depois eu entre em equações polinomiais, eu preciso ter passado por todas as outras etapas do processo antes. Seja por mais tempo, seja por menos tempo,
mas eu preciso saber quais são todos os passos que eu preciso dar para conseguir jogar voleibol, um voleibol complexo, um voleibol veloz, um voleibol criativo, um voleibol em que eu consiga ler o que o jogo pede de mim, o que o adversário está fazendo, que eu consiga tomar uma decisão e que eu consiga executar. Então, a minha mensagem é que a gente precisa, nós todos, precisamos enxergar o esporte como uma ferramenta de educação, com objetivos próprios e progressivos. Então, perder nas categorias de base faz parte. O importante é que a gente sempre esteja buscando a vitória e lançando mão de ferramentas que eu terei desenvolvido nos treinamentos ao longo dos anos para buscar essa vitória, que façam sentido para o atual estágio de desenvolvimento que os meus atletas têm, que a minha equipe tem, que faça sentido. É importante dizer isso para que os nossos atletas não sofram de burnout, não sofram de lesões graves. Obviamente, eu não estou falando aqui de saltar para um bloqueio e cair em cima do pé do adversário e torcer o pé. Isso faz parte. Vai acontecer. Vai acontecer. Até isso é importante passar nas categorias de base, para você aprender a lidar com esse processo de recuperação, né? Então, vamos tratar o esporte nas categorias de base como ele deve ser tratado, com objetivos de curto, médio e longo prazo, e todos eles são importantes para a formação atlética. A gente precisa ter em mente qual é o objetivo de longo prazo, quais são os objetivos de longo prazo, mas sem perder de vista que as categorias de base são etapas de um processo de formação atlética. E a formação atlética acontece em etapas. E com essa analogia matemática que deixaria Pitágoras muito orgulhoso, a gente encerra nosso episódio de hoje sobre categorias de base, muitos insights e lições espetaculares, espetaculares. Você que assistiu esse episódio, assista novamente, porque teve muitas lições aí. Eu mesmo vou assistir mais umas 14 vezes para absorver todo esse conhecimento que Peter Bissotti nos passou hoje. Meu irmão, muito obrigado. Seja bem-vindo de volta. Você energizado depois da sua viagem ao Brasil para ver a família e amigos. Estamos de volta, juntos, e a gente se vê no próximo. E, obviamente, não podemos deixar terminar esse episódio sem dar os nossos queridos recados, né? Clica no QR Code aqui, se inscreva no nosso curso DNA do Líder Esportivo para aprender como fazer o seu time de categoria de base render mais, tanto na parte de educação, de formação, como na parte de resultados e competições, vejam, tá certo? E também nosso querido Lucas Negrin, se você quiser saber de todas as opções, das quantas maneiras de vir legalmente para os Estados Unidos, Peter Bissotti. 187. 187. E ainda investir aqui nos Estados Unidos, dolarizar seu patrimônio, fala lá com o Lucas Negrin, acesse o link que ficou na descrição desse vídeo e entre em contato com ele, da nossa querida Nexus Next, e o nosso querido GG Maciel, com a Team GM. Saiba como ele agencia os melhores atletas de voleibol do mundo, os melhores técnicos de voleibol do mundo, ele e toda a galera da Team GM, que é a melhor agência de voleibol, de agentes de... Caramba, deixa eu... Melhor agente de atletas de voleibol do Brasil, quiçá do planeta Terra e região. Tá certo? Grande abraço, nosso amigo GG. Galera, valeu, muito obrigado por acompanhar esse episódio até aqui e a gente se vê na semana que vem. É isso aí, galera. Curte, compartilha, deixa o seu recado aqui pra gente no YouTube e volte para conferir o próximo. Isso aí, galera. Valeu, até o próximo! E a partir de hoje a gente está lançando o nosso curso, o DNA do Líder Esportivo. É isso aí, é um curso onde você vai aprender 6 habilidades fundamentais para inspirar atletas, formar equipes vencedoras, deixar sua marca no esporte. Esse curso aqui é para você construir o seu legado no esporte. Exatamente. E para quem que é esse curso? Esse curso é para técnicos, coordenadores de programas esportivos,
ex-atleta, se você quer iniciar uma carreira de sucesso como treinador, como técnico, professores e professoras de educação física que querem se aprofundar na gestão de equipes esportivas e profissionais em geral, que sonham em deixar um legado no esporte. Líderes esportivos, profissionais do esporte, assistente técnico, preparador físico, atleta, professor, professora, esse curso é para você. É isso aí. A gente quer que, através desse curso, você desbloqueie o verdadeiro potencial da sua liderança. Aqui você vai aprender muito mais do que protocolos, você vai aprender a desenvolver seu pensamento crítico, aprender a planejar treinos com intenção, propósito, adaptar esses treinos também à sua realidade. Você vai entender como que o atleta aprende, uma parte muito importante é a aprendizagem motora. Você vai se tornar um professor muito mais completo, reflexivo, preparado, e você vai poder criar suas próprias dinâmicas. A gente não quer que você repita o que está por aí, a gente quer que você crie as suas próprias metodologias, tá certo? Então, aqui você vai descobrir como conectar teoria com prática da base e do alto nível. Sempre eu falando um pouquinho mais em relação ao alto nível e o Peter falando em relação à base. E a gente tem muitos módulos desse curso que vão fazer você ter esse tipo de ferramenta. No final do curso, então a gente espera que você tenha autonomia, uma visão estratégica para liderar suas equipes, que você seja capaz de identificar e desenvolver os talentos com equipes de alta performance. E aí nós não estamos falando somente do altíssimo nível, não. Você pode ter uma alta performance nas categorias de base também, e a gente vai falar muito sobre isso nesse curso. A gente quer que você deixe um legado de valor como técnico, como gestor, que você seja reconhecido, reconhecida pela sua excelência profissional. As metodologias são extremamente atualizadas e a gente quer que você otimize o seu desempenho, o desempenho dos seus atletas, de forma que você seja capaz também de trazer decisões táticas precisas e que sejam muito eficientes lá em momentos críticos do jogo. Não espere mais para adquirir esse curso e para construir um legado que vai durar muito tempo. É isso aí. E a gente tem um cronograma de aulas que são 6 módulos básicos que vão falar de liderança, planejamento, aprendizagem motora, aspectos táticos, estatística e um módulo extra que é de voleibol de praia, que também vai te dar muitas ferramentas para você trabalhar com todos os seus atletas em todos esses âmbitos. E a gente gosta de falar das nossas teorias de uma maneira holística. Tudo está conectado, uma coisa está conectada com a outra. Então, se você tiver interesse de participar desse curso, acesse o QR Code, acessa o link que está na descrição desse vídeo e adquira já esse curso que você não vai se arrepender. E aí você vai passar mais de 12 horas comigo e Peter Bristotti dentro do curso. Certo, Peter? É isso daí. É um privilégio estar aqui com você. A gente vai aprender junto nesse curso. Vem com a gente. É isso aí, a gente te vê do lado de dentro.